Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um Mercado em 5 minutos. Hoje são 27 de março de 2020. Bem, ontem os mercados voltaram a subir com bastante intensidade, mesmo depois da divulgação, né, do número de desempregos nos Estados Unidos, mas aparentemente o mercado continua bastante otimista com, enfim, todos os incentivos, né, todas as medidas que vêm sendo tomadas pelos bancos centrais, principalmente pelo Banco Central dos Estados Unidos, que vai entrar com cerca de 2 trilhões de dólares na economia, e o G20 também, os países do G20 anunciando que vão entrar com cerca de 5 trilhões de dólares, no sentido de resgatarem a economia de seus respectivos países e a economia global como um todo. Antes, como a gente vem fazendo, eu queria passar pelos casos de coronavírus aqui no Brasil e também no mundo. Então, a gente vê no Brasil que a gente tem um número de casos, né, totais de aproximadamente 3 mil casos, ainda concentração no eixo Rio-São Paulo, mas, enfim, também espalhado ao longo do território brasileiro, né? E como eu falei também há 2 dias atrás, esses números muito provavelmente são números defasados, dado a dificuldade de se realizar testes, né, para ter um diagnóstico mais seguro aqui no Brasil. Bem, passando aqui pelo caso de coronavírus no mundo, basicamente o que eu queria chamar a atenção é que foi noticiado ontem até, né, e já passamos de mais de meio milhão de casos de coronavírus, né, ao redor do mundo. E um outro ponto de atenção aqui é que há 2 dias atrás os Estados Unidos era o terceiro país mais infectado. E hoje, né, acabei de tirar essa tabelinha aqui, né, do site onde tem as estatísticas sobre esse vírus, né, os Estados Unidos passou a ser o país com maior número de contágios nesse momento. Bem, como eu falei anteriormente, a gente vem recebendo notícias de uma série de estímulos econômicos no sentido de tentar mitigar o efeito do coronavírus, né? E os mercados, principalmente o mercado financeiro, vem se comportando muito bem, é, trabalhando de forma bem otimista, pelo menos nos últimos 3 últimos dias. De qualquer forma, né, a gente também vem recebendo notícias bem preocupantes. Então, a gente pode ver aqui já, né, o dono da KFC, Pizza Hut aqui no Brasil, anunciando um corte de 30% da sua folha, o que corresponde mais ou menos a 2 mil pessoas. Mas também foi para fazer um contraponto, se eu não me engano, ontem já à noite parece que eu vi um anúncio do Carrefour anunciando a abertura de 5 mil vagas, o que é muito positivo. Mas, de qualquer forma, né, a gente vê um spike, um salto muito significativo de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Então, se a gente olha esse gráfico, a gente tem um aumento, um spike, enfim, para mim soa muito preocupante. Bem, de qualquer forma, né, a gente tem líderes aqui, alguns líderes americanos, né, o Bernanke primeiro falando, né, que essa recessão ela vai ser uma recessão muito curta, né, com uma recuperação muito rápida. E a gente também tem um comentário aqui do chefe do Tesouro americano dizendo, né, que esse recorde, o número de desempregos nos Estados Unidos, não é relevante agora. Eu queria aproveitar aqui, eu ontem até conversava com alguns amigos que eu recentemente vi praticamente todos os filmes novamente da crise de 2008 e eu lembrava de um trecho interessante, né, que eu vou mostrar aqui para vocês,
do filme Inside the Job, onde esse mesmo Bernanke ele faz um comentário sobre uma possível crise dos subprimes em 2008. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa, vamos lá. Parece que está sem som, mas enfim, a legenda aqui ajuda. Então, basicamente os mesmos personagens, né, na crise de 2008 continuam aí tendo bastante relevância nos governos atuais. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né, então a gente tem esses dois importantes personagens aqui falando que basicamente a crise vai ser passageira e que esse número de desempregos nos Estados Unidos também não é relevante nesse momento. E aí, voltando aqui para a crise dos subprimes, né, só para a gente relembrar um pouquinho, o aumento do número de desemprego que a gente teve no período aqui de 2008 e 2009, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Espero que não se repita. Bem, e um outro ponto aqui também que eu queria, só para a gente relembrar algumas crises e como elas foram impactantes, né? No ano de 1989, a gente teve uma crise no Japão, assim, muito parecido também com os ativos inflados, com todo o mercado imobiliário também muito inchado em termos de valor. E a gente vê aqui que depois dessa crise lá no Japão, depois que estourou a bolha, né, o mercado japonês caiu e saiu aqui mais ou menos dos 40 mil pontos. E aparentemente nunca foi mais o mesmo, né? Nunca mais voltou para aquele patamar dos 40 mil pontos. Então, isso foi algo que aconteceu de concreto no mercado japonês e eu acho que ninguém está livre que isso aconteça novamente. E só mais uma vez, né, no sentido não de ser pessimista, mas muito mais de alertar, né, ou fazer uma reflexão do que a gente vinha vivendo e todo esse otimismo do mercado agora, né? Então, se a gente olhar aqui para os PIBs das quatro principais economias do mundo, se vocês se lembrarem, durante 2019, a tônica do momento, né, o grande assunto que fazia os mercados se movimentarem para cima e para baixo, era a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, né, e qualquer Twitter do Trump fazia os mercados subirem ou caírem de forma bastante expressiva. Obviamente que nesse momento não se fala mais em guerra comercial, mas de qualquer forma, se a gente olhar aqui o PIB das quatro principais economias do mundo, né, começando aqui com os Estados Unidos, a gente vê uma característica muito similar a todos eles, ou seja, um declínio percentual do produto interno bruto de suas respectivas economias. Então, isso aqui a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a China, né, a gente tem o Japão aqui, apresentando até um crescimento negativo, agora em janeiro de 2020. A gente tem a Alemanha, ou seja, em 2019 a gente falava de uma possibilidade de uma recessão global, principalmente se não houvesse o acordo comercial entre Estados Unidos e China. E se eu comparar esse momento agora com qualquer período de 2019, pelo menos na minha visão, eu acho que a gente se encontra numa situação muito mais delicada.
quando eu vejo os mercados reagindo da forma que reagiram, a única coisa que me leva a crer é que o mercado precificou algo muito pior do que vai acontecer de fato. Mas acontece que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe qual vai ser a duração desses lockdowns nas economias, né? Então a gente tem a Europa parada, a gente tem os Estados Unidos também parando, enfim, a nossa economia aqui no Brasil também está parada. Eu esqueci de colocar aqui, mas ontem, inclusive, o CEO da Via Varejo falou que ele perdeu 70% da sua receita, enfim, de um dia para o outro, né? E a gente tem pequenos e médios empresários sofrendo a mesma situação e a gente tem uma série de trabalhadores aqui que dependem, né, do trabalho do seu dia a dia para se sustentarem. Então, é uma situação muito delicada. Mas, de qualquer forma, né, tirando aqui a minha preocupação de lado e olhando para os gráficos, né, que é algo bem importante também, né, já que, em teoria, os gráficos contemplam absolutamente tudo, a gente tem... Opa, eu quero minha câmera aqui. Só um minutinho, gente. Bem, acho que agora foi. Não está ao vivo, mas problemas técnicos aqui acontecendo. Bem, beleza. A gente tem o gráfico do mini índice aqui. Então a gente já vem falando do rompimento desse canal, né, o alvo, o suporte. Então, efetivamente, o mini índice ele fez um rompimento falso em cima desse suporte, na casa dos 69 mil pontos, chegou até os 63, mas já vem se recuperando bem e, por enquanto, né, pode ser que a gente tenha um fechamento com um padrão muito interessante também, que é um engolfo de alta, né? A gente vê na semana essa barra azul, né, engolfando o anterior, então é um padrão de reversão também bastante interessante. Olhando para o gráfico, para o time frame diário, ainda no mini índice, a gente também vê um padrão bem interessante aqui de reversão, que foi um micro fundo duplo, né? Então o mercado veio testar duas vezes esse fundo aqui e agora vem subindo de forma expressiva. Então, graficamente, né, a gente começa a ver força de reversão. Vamos ver se isso vai continuar. Bem, passando aqui para o dólar, na verdade, né? Então, como a gente já vem falando também, o dólar vem perdendo sua força, o que significa dizer que todo o ambiente, todo o clima de aversão a risco, de pânico, ele vem perdendo força. E com isso, obviamente, o dólar, né, por ser um ativo considerado um ativo seguro, ele também vem perdendo a força na subida. Assim como a gente vê essa relação nos contratos futuros de dólar aqui no Brasil, a gente também vê no índice DXY, né, que representa o dólar frente a algumas principais moedas do mundo. Então a gente consegue ver também o comportamento do índice DXY, que é um comportamento nesse momento de queda, né? Ou seja, só reforçando aquilo que eu disse, é um comportamento onde a aversão ao risco, né, um ambiente de pânico vem se reduzindo. Agora sim, agora voltando para o índice do S&P, né, a gente vê aqui que o S&P ele fez o rompimento falso aqui nessa LTA, que vem desde depois da crise de 2008, e assim já se encontra em patamares, enfim, com uma força para cima bem significativa e que, como eu falei anteriormente, me assusta um pouco. Se a gente olhar aqui para o gráfico diário,
a gente vê um padrão bem bacana também, um padrão conhecido como estrela da manhã, um padrão de reversão, onde a gente vê uma barra, né, de reversão aqui, quase que um martelo, bem nesse fundinho aqui, e depois o mercado reagindo para cima ainda com gap de alta. Em falar em padrões, o Estevão ele vai publicar amanhã, no sábado, um vídeo que ficou muito legal sobre um padrão também de reversão, muito bacana. E assim, só para vocês ficarem atentos que nesse sábado vai ter a publicação de um vídeo bem interessante aí para quem curte a análise gráfica. Bem, aí passando aqui rapidamente pelos outros índices, a gente vem meio que falando já um pouco neles, mas é mais para fazer um acompanhamento do comportamento desses índices. A gente vê aqui, né, o DAX novamente já operando acima da LTA pós-crise de 2008, né, também mostrando uma recuperação. O índice chinês, né, dentro dessa consolidação aí, sem volatilidade expressiva, e o índice japonês também com uma excelente recuperação nos últimos dias. E a gente vê aqui deixando um pavio no gráfico mensal bem acentuado. Aparentemente, um dos ativos que não se recuperam é o preço do barril de petróleo, continua operando dentro da faixa dos 22, 24 dólares por barril, e eu estou falando do petróleo WTI. A gente ainda não teve, a gente já teve uma sinalização de acordo, ou pelo menos de conversa, entre os produtores de shale nos Estados Unidos e os integrantes da OPEC, mas aparentemente essas conversas ainda não evoluíram. Então a gente tem um aumento da oferta, uma redução de demanda, o que vem levando os preços de barril muito para baixo, né, a níveis de 2002, do ano 2000. Mas, enfim, eu tenho falado particularmente que eu acho que o preço não fica nesse nível por muito tempo, porque não é sustentável para a indústria. Só para vocês terem uma noção, o break-even, né, o ponto de equilíbrio do preço de produção nos Estados Unidos fica na casa de 40, 50 dólares por barril. Então, um preço na casa dos 20 a 25 dólares por barril não é sustentável. Isso pode quebrar uma série de empresas caso isso permaneça nesse patamar por muito tempo. Então, era basicamente isso que a gente tinha para trazer. Os mercados agora pela manhã, o índice chinês e japonês, eles fecharam em alta. O índice alemão vem trabalhando no vermelho, assim como os índices futuros americanos. O preço do barril vem trabalhando dentro de uma estabilidade. Então, pode ser que a gente tenha um mercado hoje um pouco mais indeciso, digamos assim. Pelo menos é o que se apresenta até o dado momento. Então é isso, pessoal. Primeiro, queria agradecer a atenção. Segundo, né, pedir para que vocês toquem o sininho aí do YouTube, se cadastrem no nosso canal, em outras mídias que também estamos presentes. Lembrando que no sábado tem a divulgação de um vídeo muito legal de um padrão de reversão, enfim, com uma probabilidade de acerto, com índice de acerto muito alto. E é isso. Desejo a vocês um excelente dia. E vamos lá, vamos com tudo que no final tudo dá certo. Grande abraço e bora para cima.